Bem-vindos, gente, para a nossa segunda aula aqui do curso para o CFN na parte de matemática. Como eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual era o assunto que vocês queriam primeiro, ou era língua portuguesa ou matemática, e a maioria voltou em matemática, eu recomendo vocês aqui que só conhecem pelo YouTube seguir no Instagram, porque a gente está postando muita coisa lá e tem materiais que são postados lá que não vêm para o YouTube, eles são exclusivos do Instagram. Além de posts que você pode salvar e ver depois para auxiliar no seu estudo. Então vamos para a nossa aula agora de conjuntos numéricos. Bem, conjuntos numéricos, gente, é o segundo tópico do edital na parte de matemática e ele é bem curtinho, ele tem no máximo, que a gente pode reparar aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 e 5 tópicos. Só que vocês vão ver que no decorrer da aula eu me estendi um pouco mais para que a aula fique completa e que vocês possam responder qualquer questão que possa aparecer durante o seu estudo, tanto para o CFN quanto para o concurso. Mas essa aula aqui ela é focada no CFN. Vamos lá. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Conjunto é toda coleção de objetos. Aí eu coloquei essas duas representações para que vocês possam ter o primeiro contato com os conjuntos. O que acontece? A gente tem aqui um conjunto C, que é essa esfera azul, com os elementos A, B, C e D. E o conjunto D, que é essa esfera vermelha, com os elementos E, G, H e F. Eu vou adiantar um pouco para vocês. Isso aqui seria a mesma coisa de eu dizer isso aqui, Eu tenho meu A, meu B, meu C e meu D. E aqui, no conjunto D, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho meu E, meu F, meu G e meu H. É a mesma coisa. A diferença é, eu fiz uma representaçãozinha escrita e aqui eu tenho uma representação em imagem, que a gente vai ver mais à frente que isso aqui é o diagrama de Venn. A gente agora vai partir para o quê? A questão dos números naturais, que é a primeira parte que cobra no edital. Quem são os números naturais? Vamos aqui. O conjunto dos números naturais, ele reúne os números que usamos para contar, incluindo zero, e é infinito. Quando eu digo isso, eu quero que você pense nisso aqui. Os conjuntos numéricos, quando a gente vai estudar, você vai ter que se lembrar, quem é criança e estudou na rede pública, tinha um livro, naquela época, que ele era assim. Ele tinha umas bonequinhas que dentro delas tinha outras bonequinhas. E cada bonequinha guardava uma. Até que elas acabavam. Porque uma ia entrando dentro da outra. Por que eu falei isso? Os conjuntos numéricos vai ser assim, gente. Você vai começar no conjunto dos números naturais, até chegar no conjunto dos números reais, um está dentro do outro. Vocês vão ver na ordem, por essas imagens que eu encontrei no Google, que elas vão elucidando isso para vocês. Sabendo disso, a gente já pode apagar esse exemplo aqui que a gente fez e começar. Conjuntos de números naturais é bem simples. A gente vai ter aqui o nosso 1, o nosso 2, o nosso 3, o nosso 4, o nosso 5 e assim vai. Infinitamente, são os números positivos de forma infinita. Só que agora eu tenho o bizu, que isso aqui já foi questão de prova. Eu já vi ela numa questão, acho que era da VUNESP para PM São Paulo. Existe o subconjunto. Gente, subconjunto não tem medo. A galera se assusta quando aparece outra palavra que não está aqui no plano que eles já têm imaginando. Mas subconjunto é um conjunto à parte. Ou seja, um conjunto à parte nada mais é que o quê? Você vai ter o conjunto no todo e o subconjunto é uma parte dentro dele. Tá entendendo? É melhor você entender o conjunto à parte do que você ter que se prender, subconjunto é aquilo. Entende o seguinte, o subconjunto é uma parte do conjunto. Continuando aqui, o bizu. Existe o subconjunto dos números naturais,
que é o números naturais com o zero incluso nele. Por que ele não está nessa imagem nossa? Simplesmente porque a maioria das pessoas entende que o conjunto dos números naturais ele começa a partir do 1. Mas não, ele muitas vezes vai começar do zero. Então, a maneira mais fácil de vocês decorarem é assim: 0, 1, 2, 3, aí vem o 4 e o 5, infinitamente. Por que vocês têm que decorar já com o 0? Porque o 0, em algumas vezes, eu vou deixar em vermelho, o 0, quando vocês estiverem fazendo uma reta numérica, que vocês vão ver bastante a reta numérica, que nada mais é que uma reta que vai conter os números e tal, e ela também é usada no plano cartesiano. O ponto zero, mesmo que a gente não use, ele está lá, ele é o ponto inicial. Por isso que é interessante você decorar que o conjunto dos números naturais começa no zero e não somente no 1. A questão a qual eu estou me referindo, que coloquei isso aqui, ela fala o seguinte: o zero não faz parte do conjunto dos números naturais. Naquela época eu não sabia e por isso eu errei essa questão. Então eu já estou trazendo aqui para vocês não cometerem esse erro. Próximo. Conjuntos dos números inteiros. Ó, o que eu falei para vocês da bonequinha? Tá vendo que a gente tem o conjunto dos números naturais e agora a gente tem o conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros, não tem segredo. Ele vai ser representado sempre pelo z, que vai ser o seguinte: a gente vai ter o z, só que agora a gente vai ter a presença dos mesmos números. A diferença é que no conjunto dos números inteiros, a gente vai ter o menos 3, o menos 2, o menos 1, e agora é só continuar com o que a gente viu nos números naturais. O 0, 1, o 2 e o 3. Isso aqui é infinito. Por quê? No conjunto dos números inteiros, a única coisa que vocês têm que se prender é que ele vai ter números negativos. Só isso de diferente que vocês têm que decorar. Somente isso, só. Porque, preste sempre atenção, o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Eu vou deixar isso aqui anotado para que vocês coloquem no caderno de vocês de forma que não perca mais essa noção. Aqui. O conjunto dos números naturais. Aí a gente coloca uma vírgula, muda aqui para vermelho para destacar. Está contido. Mas o que é contido? Contido é a mesma coisa de dentro. Do conjunto dos inteiros. Simplesmente isso aqui. Coloca essa anotação aí no seu caderno que vai facilitar bastante a sua vida. E sempre vai se lembrando daquela coisa lá das bonecas. Um conjunto está dentro do outro. Um conjunto menor está dentro de um maior. Simplesmente isso. Próximo. Conjunto dos números racionais. A representação dele é uma letrazinha Q. E ele é bem simples também, gente. Vocês só vão ter que se atentar a algumas coisinhas. O conjunto dos números naturais, eu vou deixar aqui com marca-texto. E eu vou botar aqui em verde. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma de fração, sendo que os números inteiros têm que ser diferentes de zero. Como assim esse meu diferente de zero? Daqui a representação dele no diagrama de Venn e perceba, tá vendo que o nosso desenho ele está aumentando? A gente tinha o conjunto dos números naturais, que a gente tinha o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, sempre positivos. E agora, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente vai ter os mesmos elementos, só que agora negativos. E o conjunto dos números racionais? São todos os números que podem ser representados em forma de fração e em que o denominador seja diferente de zero, como está aqui, Q diferente de zero. Porque a gente vai ter uma fração nessa forma, P sobre Q. Opa, que eu escrevi errado. Pega aqui a borrachinha. Apaguei. A gente vai ter o P e o Q.
Nesse caso, o nosso Q nunca vai ser igual a zero, porque não tem como dividir um número por zero. Então, o que é que a gente vai ter que entender aqui? Sempre que a gente tiver um número que ele pode ser representado por fração, ele vai estar dentro do conjunto dos números racionais. Simplesmente isso. Ai, mas eu com o 1, o 2 e o 3 que você me falou no começo da aula, eles também estão contidos no conjunto dos números racionais. E o menos 1, menos 2, menos 3 também estão contidos dentro dos números racionais. Lembre-se, todos os números que podem ser escritos em forma de fração que estão dentro dos números racionais. Simplesmente isso que você tem que decorar. Agora, observação. Isso aqui também é uma questão de prova. As dízimas periódicas, eu vou deixar aqui, eu vou só sublinhar para poder a gente fazer algumas anotações. As dízimas periódicas são números racionais. Caramba, então quer dizer que o 4 sobre 9, que é a mesma coisa que 0,4, 4 e 4, infinitas vezes, também está dentro dos números racionais? Tá, a gente pode considerar isso aqui até mesmo como um exemplo. Por quê? Sempre que você conseguir transformar uma dízima periódica em fração, automaticamente ela vai estar nesse carinha aqui em azul. Por que dízimas periódicas? E eu deixei aqui sublinhado. Porque quando você tiver dízimas não periódicas, nesse caso, quando for não periódica, você não está nos números racionais. Simplesmente isso. Você tem que decorar isso. Sempre que a dízima conseguir ser periódica, ela está dentro do conjunto dos números racionais. Ah, mas e se for uma dízima que eu não consigo representar por fração? Então ela não está no conjunto dos números racionais. Então, apareceu uma questão para mim. Ah, todos os números que eu consigo representar por fração estão contidos dentro do conjunto dos números racionais? Certo! Agora, outro exemplo de questão. Todas as dízimas estão contidas dentro dos números racionais? Errado! Somente as dízimas que são periódicas. Aqui, ó. Vou circular para vocês em vermelhinho para ficar mais fácil de vocês verem. Novamente, apareceu uma questão para mim. Todas as dízimas estão contidas dentro dos números racionais? Errado. Somente as dízimas que forem periódicas. Beleza? Vamos para o próximo agora. Conjunto dos números irracionais. Esse aqui eu vou adiantar para vocês que ele é o diferentão. Vou colocar diferente aqui. Por quê? O conjunto dos números irracionais, ele é separado de todos os outros conjuntos. Olha quem apareceu já aqui. Os números reais. Antes mesmo da gente chegar neles. Por quê? A gente está indo pela ordem em que eles vão aparecendo. Os números naturais são os primeiros, os números inteiros os segundos e os números racionais os terceiros. O quarto na posição é os irracionais e o por último os números reais. Por quê? Os números irracionais, gente, eles são separados. Qual é a definição dele? Ele reúne os números decimais não exatos como uma representação infinita e não periódica. Como assim não periódica? Você já falou disso aqui na aula. Exatamente. Não periódica são as dízimas não periódicas. Elas estão contidas dentro dos números irracionais e não dos números racionais, como a gente viu anteriormente. Ou seja, isso aqui já resolve uma boa parte das dúvidas da galera. Porque se eu fosse escrever de maneira bem simples aqui o conjunto dos números irracionais, como é que ele seria? Primeiro de tudo, que eu tenho que ressaltar para vocês, é o número π. Por que o número π? Porque ele é uma dízima não periódica. A sua abreviatura é de aproximadamente... Opa, que eu esqueci o símbolo. Sempre coloquem o símbolo, gente, para que vocês não possam esquecer ele na hora da prova. A repetição é que gera a perfeição.
ele é aproximadamente igual a 13,14. Mas se eu fosse fazer ele de uma maneira mais aproximada ainda, o π seria igual a 3,14 vezes 15, 16 e assim vai. Por quê? Ele não consegue ser representado em forma de fração. Então ele fica dentro dos números irracionais. Quer dizer que só tem o π dentro dele? Não. A gente também tem a raiz negativa de menos 3, que a gente não sabe também porque ela não pode ser representada em forma de fração. A gente vai ter a raiz de 3. A gente vai ter as dízimas não periódicas, como eu já falei, por exemplo, 1,1, 12, 681. A gente vai ter também um radiano, que a gente sabe aproximadamente também o valor, mas não consegue representar em forma de fração. Então, uma representação aproximada do conjunto dos números irracionais é esse aqui que eu fiz para vocês. Então, gente, é isso aqui que vocês têm que decorar sobre números irracionais. Eles são os números que não podem ser representados por frações. E segundo, eu vou deixar aqui com a setinha que fica mais organizado. Olha, ele está separado. Por que isso? Algumas questões vão perguntar assim: o conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números racionais? Se você se lembrar desse desenhozinho aqui que eu fiz com essa ordenzinha numérica, você mata essa questão e diz que não. Porque muitas questões dizem que o conjunto dos números irracionais, pelo estado lá de fora, ele contém os outros, mas não. Ele é separado dos outros. Eu vou até colocar aqui uma exclamação para que você possa anotar no seu caderno dessa forma, porque isso aqui é uma questão de prova. E você sabendo ela, você já consegue matar muita questão e chegar mais perto ainda da sua aprovação. Conjunto dos números reais. Gente, o conjunto dos números reais é o mais fácil de decorar. Por quê? Simplesmente o conjunto dos números reais, ele é formado pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Olha aqui os irracionais de novo. Então, se me perguntarem, o conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números reais? Errado. O conjunto dos números reais é que contém os irracionais. Porque o conjunto dos números reais, ele, se você quiser decorar da maneira mais simples, ele engloba todos os outros conjuntos. Simplesmente isso. Ele engloba todos os outros conjuntos. Outra coisa que você também tem que entender sobre os números reais. A sua representação, de maneira bem simples, poderia ser assim. A gente tem o N, a gente vai ter o Z, o Q, a gente vai ter o I e assim vai. Porque quando a gente for aprofundar isso aqui, sendo que não necessita para sua prova, mas eu estou falando só para você ter uma noção, se dissesse assim, o conjunto dos números reais tem um conjunto dos números imaginários, isso aí, gente, já é coisa para outra prova, não é preciso para o seu CFN. Você chegou na parte de conjunto de números reais, beleza, tá dentro da sua prova, você pode analisar. Agora, se a questão aprofundar para números imaginários, esse tipo de coisa, já marca que tá errado, arrisca o risquinho vermelho e pula para outra alternativa ou outra questão. Porque o seu edital, ele trabalha até esse limitezinho aqui em azul, ó. Olha o desenhozinho aqui, a representação em azul. Ou seja, passou de números reais e tá errado. Simplesmente isso aqui. Isso já vai ajudar vocês pra caramba na prova. Vamos aqui pro próximo. Diagrama de Venn. Por que eu coloquei o diagrama de Venn? Porque, gente, vai ter algumas questões que é mais simples você resolver pelo diagrama de Venn do que você ir fazendo conta e tentando dar um jeito. O que é simplesmente o diagrama de Venn? É uma forma gráfica, é um desenho. Forma gráfica, gente, nada mais é que um desenho que representa os elementos dos conjuntos, que nem a gente estava vendo antes, que tinha uma esfera, depois outro universo, outra esfera e outra esfera. A gente tem a representação aqui de 3 conjuntos, 1, 2 e 3. E esse Uzinho aqui, se a gente for deixar ele assim, nada mais é
que o nosso conjunto universo, que se a gente fosse aproximar um pouco do que a gente estava vendo até agora, ele é a mesma coisa dos números reais, que são os números que a gente consegue escrever. Eu gosto de dar essa ideia pro cara porque ele já começa a entender a coisa que eu falei antes. Mas se atente ao seguinte, conjunto universo também, quando você for fazer para as questões de interpretação que tem problemas, o conjunto universo é como se fosse o que você está trabalhando. Simplesmente isso. É o que você está trabalhando. Por quê? Quando você for fazer isso aqui, a representação do conjunto de Euler-Venn, você tem que entender que o conjunto universo é como se você estivesse vendo um monte de gente. Você é tipo o chefe. Daí você está vendo um monte de gente e você está vendo aquela gente ali trabalhando. Elas são os elementos que você tem que trabalhar. Quando você forma os conjuntos, é como se você estivesse formando equipes. E o conjunto universo é o trabalho que você está fazendo ali. Tá entendendo? Se ficou um pouco confuso, eu vou fazer um exemplozinho aqui para vocês. Vamos dizer que a gente tem aqui uma maçã, né? Beleza, uma maçãzinha aqui, as folhinhas da maçã. A gente vai ter um abacaxi, né? Vamos fazer assim um abacaxi. Aqui, beleza, o abacaxi. E a gente tem uma banana. Pronto, uma bananinha aqui. Aqui as partinhas pretas, negras, né, no caso. E agora a gente tem também um cachinho de uva. Vamos fazer aqui o cachinho de uva e tal. Beleza. A gente tem um cachinho de uva. Essas frutas aqui, para que você fez elas? Eu quero que vocês vejam um exemplo do que seria o diagrama de Venn. Eu tenho essas frutas aqui e tal. E eu tenho agora a minha cesta que eu quero colocar. Só que eu quero colocar nessa minha cesta o seguinte. Eu quero colocar na minha cesta e na cesta da minha filha parte dessas frutas. Para que ela imagine o seguinte, eu preciso ajudar ela porque ela não tem condição ainda de comprar a própria comida dela, né? Então tá certo. Eu quero colocar uma maçã aqui e uma banana. Eu vou dar números para esses aqui para eu identificar. Eu vou dizer que a minha maçã é minha número 1. Eu vou dizer que meu abacaxi é meu número 2. As minhas uvas são meu número 3 e a minha banana é meu número 4. Tá certo. Então eu faço o seguinte. Eu vou dizer que a minha cesta é a cesta A e a da minha filha é a cesta B. Caramba, você tá dando número para essas coisas? Tô. Porque assim fica mais fácil de vocês entenderem o que eu quero fazer. Então tá certo. Eu quero colocar uma maçã na minha cesta, uma maçã na cesta da minha filha. Eu quero colocar um cacho de uva na minha cesta e um cacho de uva na da minha filha. Mas eu quero colocar somente um abacaxi na minha e uma banana na da minha filha. Caramba, e agora? Como é que eu faço isso aqui? Agora, se eu fosse escrever o que tem na minha cesta e o que tem na cesta da minha filha, ficaria assim. Na cesta da minha filha eu tenho... quer dizer, na minha cesta eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. E na da minha filha eu tenho também 1, eu tenho 4 e tenho 3 também. Estão entendendo isso aqui? Se eu fosse perguntar para vocês quais são os elementos que eu tenho iguais nas duas cestas, você pegaria e facilmente apontaria: eu tenho 3. Quem é meu 3? É minha uva. Então, o elemento ao qual eu tenho igual nas duas cestas é um cacho de uva. É simplesmente isso, gente. O diagrama de Venn é como se eu pegasse os números e colocasse numa representação maior para que facilitasse a minha vista, como se fosse uma cesta. Sabendo disso aqui, a gente agora pode partir para as operações do diagrama de Venn. Vamos aqui. A relação de inclusão e a relação de diferença entre conjuntos. A relação de inclusão, gente, vai ter esse Czinho aqui e esse Czinho virado. Esse Czinho virado para a direita
significa que contém um elemento dentro dele. E quando ele estiver ao contrário, significa que ele não contém um elemento dentro dele. Simplesmente isso aqui, gente. Não precisa mais, decorar uma coisa mais complexa. Decorou somente o significado desses dois símbolos aqui, já vai facilitar muita coisa na sua vida. Simplesmente isso. Fechei aqui. Vamos agora. Como seria essa relaçãozinha de inclusão, então? Seria o seguinte. Eu vou dizer que eu tenho um conjunto aqui melhor. Eu vou relacionar uma coisa que vocês já viram para poder ir linkando na mente de vocês. Vamos aqui. Eu tenho alguns números naturais. Os números naturais, quem é? É o meu 0, o meu 1, o meu 2, o meu 3, o meu 4 e o meu 5. E agora eu vou fazer em vermelho o conjunto dos números inteiros aqui embaixo. Quem seria? Seria os meus números agora negativos, juntamente com meus números positivos. E o meu termo neutro, que é o meu 0. Então ficaria o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Aí agora vem os números naturais, que é o meu 0, o meu 1, o meu 2, o meu 3, o meu 4 e o meu 5. Pronto, tenho agora aqui meus números naturais e meus números inteiros. Então, o que seria relação de inclusão? Relação de inclusão seria dizer que eu tenho os meus números naturais aqui, tá aqui o nzinho, contidos dentro dos meus números inteiros, dessa forma aqui, ó. Aqui o meu z, que é a mesma coisa, só que quando eu for representar isso aqui na forma escrita, ficaria assim. Eu tenho o meu n contido dentro do meu z. Simplesmente isso aqui. Essa daqui é a definição dos números naturais. Caramba, é só isso a relação de inclusão? Exatamente, é a usualidade desse símbolo aqui. Mas se eu fosse agora definir os conjuntos dos números inteiros, como é que seria? Seria o seguinte, seria eu dizer que n, não, o contrário agora, gente. Seria dizer que o meu z, nesse caso, não está contido em n, porque a gente sabe que é n que está contido em z. Essa daqui seria a definição dos meus números inteiros. Então, quando eu leio isso aqui, como é que eu leio? Eu leio que os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros. Simplesmente isso. E a relação de diferença? A diferença a gente sabe na matemática que nada mais é que uma subtração. Quando a gente subtrai algo, o que é que significa? Significa que a gente diminuiu aquilo, a gente tirou uma parte dela. Que nem tá o símbolozinho aqui de menos. É esse símbolozinho que define a relação de diferença. E a gente vai fazer ela aqui. Vamos lá. A gente vai ter nesse caso aqui o A e o B novamente, que a gente já está fazendo por esses exemplos para ficar organizado no caderno. A gente vai ter com os números A, que é 1, o 2, o 3 e o 4. E o conjunto B, que vai ser formado por 2, por 4 e por 5. Simplesmente isso aqui. Então, vamos dizer que a diferença que a gente está procurando, que eu vou deixar em vermelho, seja A diferente de B. Quando a gente está trabalhando a relação de diferença, quem manda é esse aqui. É o primeiro elemento que aparece. Esse primeiro elemento que aparece, ele faz o seguinte. Ele é quem vai determinar quem é que vai ser excluído e quem não vai. Por quê? Quem vem primeiro é quem vai mandar aqui nesse caso. Então eu vou pegar aqui com a minha caneta vermelha e vou excluir quem não vai aparecer nesse novo conjunto, que vai ser o conjunto A diferente de B. Então vamos lá. Quem é que eu tenho em A que não tem em B? Eu tenho 2 em A? Tenho. E tenho 2 em B? Pronto, já excluí. Porque eu estou procurando, como o nome fala, os números diferentes, os conjuntos que são diferentes. Então,
Eu tenho aqui 4? Tenho. E tenho 4 aqui? Também. Risquei. Tá de fora. Sobrou quem? Sobrou meu 1, meu 3 e meu 5. Esses caras aqui é que vão formar o meu novo conjunto. Vão ser o meu novo conjunto 1, 3 e 5. Simplesmente isso. Estão entendendo isso aqui? É só isso. Agora, se fosse o contrário, se fosse o B menos o A. Por essa lógica de B menos A, eu tinha que procurar primeiro quem está em B, que também está em A. Mas quem é definir mesmo B, seria isso aqui. Então, quem é que está em B? Somente os 5 de diferente. Essa é a diferença que você tem que entender. Apaga aqui porque estava errado antes. E é só isso, gente. Sempre vai se orientar pelo primeiro aqui, que é quem manda. Só isso. Gente, falta só mais uma coisinha aqui que não está no slide, mas é que é importante vocês saberem também quando for responder suas questões. Vocês têm que entender o que seria a relação de intersecção. Essa relação de interseção aqui, ela vai ser a mesma coisa de eu dizer que os elementos que estão ao mesmo tempo em um conjunto e no outro. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, que é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já tá bom com essa quantidade. E o conjunto B, que é formado por 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá certo. Agora eu vou representar eles dois. Quando você tiver uma interseção, você vai deixar um pequeno espaço nos dois conjuntos. É como se as duas esferas as quais você está usando, elas estivessem se tocando nas bordas e deixando um espaçozinho no meio. É lá que você vai colocar os números aos quais estão ao mesmo tempo em um e no outro. Eu vou desenhar aqui para vocês e vou destacar essa parte para que vocês possam ver. Ela seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, que é esse carinha aqui. Aqui. E agora eu tenho o meu conjunto B, tocando o meu conjunto A, que é esse outro carinha. Aí agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui em vermelho, não, em laranja. Quem é que está ao mesmo tempo em A e B? Eu tenho um no conjunto A, mas não tenho no B. Então eu vou me orientar logo por quem está aqui e procurar em cima. Eu tenho 4 em cima? Tenho. Então esse cara aqui já faz parte da minha interseção. Eu tenho 5 em cima? Também. Então já faz parte. E o 6? Também. Tá vendo que eles estão aqui? Então, quem faz parte da minha intersecção, que eu vou deixar da mesma cor, é o meu 4, o meu 5 e o meu 6. E os outros elementos? Eles ficam de fora da intersecção. Eles ficam 1, 2 e 3 aqui, o 7, o 8 e o 9 aqui. Simplesmente isso. Eu não achei, por enquanto, o símbolo que ressalta a intersecção. Mas eu estou colocando ele aí na tela pela edição para que vocês possam ver. É esse símbolo que define a intersecção. Você sabendo disso, por quê? Vai ter questões que vai falar o seguinte para vocês. Eu vou imaginar um enunciado de uma questão para que vocês possam chegar sabendo. É o seguinte. Eu tenho um grupo de estudantes aos quais jogam futebol e outros que jogam basquete. Me diga então quantos desses rapazes desse grupo da escola que jogam futebol e basquete. Aí você me diz, caramba, quer dizer que tem gente que faz os dois? Exatamente. A intersecção seria como se eu fizesse a representação dos que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Eles ficam nesse meiozinho aqui. Simplesmente isso, gente, que não pode faltar na prova de vocês. Questão de intersecção, cara, ela chove em cima do candidato. Chove pra caramba. Ou seja, se você já chegar com esse conhecimento prévio, você vai acertar muita questão e vai estar muito mais próximo da sua aprovação. Era só isso que eu queria ressaltar para vocês. Bom, gente, terminou agora a nossa aula de teoria na parte do conjunto. Como vocês sabem o nosso formato, a próxima aula vai ser a aula de questões de conjuntos.
Eu peço novamente que vocês sigam a página no Instagram da gente, porque tem muita coisa que eu pergunto por lá. Dúvidas que vocês têm. Ai, preciso responder questão tal. Você tem como responder para mim? Tenho. Manda no Instagram que por lá eu vou filtrando e vou vendo o que dá para responder e o que não dá. Vai seguir também agora o nosso canal aqui embaixo, se inscreve, porque assim você me ajuda e compartilha mais esse trabalho beneficente que eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, opiniões, coloca aqui nos comentários que eu respondo tudo. Obrigado aí por assistir, viu, gente? Deixa o like e até o nosso próximo vídeo.